Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa sobre literatura católica, sobre literatura de ficção católica, que é a Santíssima Virgem, sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, nos acompanhe sempre. O professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, ele insistia muito com seus alunos, desde das primeiras aulas do COF, mas não só no COF, no curso online de filosofia, mas em vários outros lugares, insistia muito na formação literária dos alunos. E uma das coisas que ele mais dizia é que a literatura, o que faz dela tão necessária é o fato de que as regras morais, os mandamentos, eles são universais. Não matar, não roubar, ou mesmo amar a Deus, amar ao próximo, são regras gerais, são enunciados universais. Mas as situações na vida em que esses mandamentos vão ser aplicados são situações concretas, permeadas de circunstâncias quase infinitas. E a literatura, ensinava o professor, é o que exercita a pessoa a lidar com essa discrepância que existe entre um enunciado universal e o caso particular. Um texto literário ele exige a sensibilidade do leitor quanto ao significado e o peso de cada palavra, que varia muito conforme o contexto, e essa sensibilidade vai depois se manifestando na própria deliberação em cada situação da vida, para entender todas as possibilidades, entender a gravidade de cada ação possível, e mais do que tudo, entender como aquela ação se insere numa vida inteira, no contexto de uma biografia inteira. Muito bem, nessa nossa conversa é aprofundar um pouco essa questão sobre a relação entre a literatura e a vida, mas partindo de alguns textos, de alguns momentos da Sagrada Escritura. Eu selecionei 3 momentos especiais para isso. Ou seja, a ideia é pegar 3 momentos bíblicos onde se manifesta a importância da literatura para a nossa vida. Eu acho que um excelente início para isso tudo é um famoso episódio no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natã repreende Davi, o rei Davi, por ele ter, na prática, matado o soldado Urias. A história, só para a gente recapitular, Davi tinha dormido com a mulher de Urias, que se chamava Betsabé, e Betsabé acaba engravidando. Para tentar remediar a situação, Davi manda Urias para casa, ele tenta mandar Urias para casa, para que dormisse com a sua esposa. O plano é óbvio, que se Urias dormisse com Betsabé, então o filho que nascesse dela, ele acreditaria que é dele e ninguém desconfiaria de nada. Mas, como Urias estava em guerra, eles estavam sitiando a cidade de Rabá contra os amonitas, como ele estava em guerra, ele quis guardar a continência. E, portanto, ele não dormiu em casa, mas no acampamento dos soldados. E Davi, então, decide mandar Urias através do seu general, mandar que Urias ficasse num dos postos mais perigosos, sabendo já de antemão que seria morto pelos inimigos. E aí, de fato, o que acontece? Ele morre. Bom, o que nos interessa é o que acontece logo em seguida. O profeta Natã, ele repreende severamente o Davi pelo que ele fez, tanto pelo adultério quanto pelo assassinato. E ele faz isso contando uma história, que é a seguinte. Diz então Natã a Davi. Havia 2 homens na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha, senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara, e ela cresceu com ele e com seus filhos, comeu do seu pão, dormindo no seu colo. Era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma de suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para sua visita.
Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natã: tão certo como Javé vive, quem fez isso é digno de morte. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Bom, o que é fantástico nessa história, o que nós temos aqui é como a literatura ela tem o poder de tornar o homem visível a si próprio. Muitos personagens literários são a verdade da nossa vida esfregada na nossa cara, cristalizadas artisticamente, e por isso algo que a gente não pode fingir que não está vendo. Um recurso semelhante a esse de Natã, do profeta Natã, vai ser usado, por exemplo, mais de 2 milênios mais tarde, por Hamlet, na peça de Shakespeare. O Cláudio, o tio do Hamlet, havia matado o seu próprio irmão, que é o pai do Hamlet, e o príncipe, Hamlet, para ter certeza de que o seu tio era o assassino, ele fez ensinar uma peça de teatro, que é o famoso teatro dentro do teatro. E nessa peça, um homem era morto do mesmo modo que o rei tinha sido morto, com um veneno derramado no ouvido. O príncipe, o Hamlet príncipe, fez isso para observar a reação do Cláudio, e ele, de fato, o Cláudio fica perturbado, e a história então se encaminha para a vingança do Hamlet. Então essa é a nossa primeira indicação. A literatura revela o homem a si próprio. O segundo episódio, que também vai nos servir muito, é um que nós lemos no capítulo 6 de São Lucas, a famosa passagem das espigas arrancadas em dia de sábado. Jesus e os seus discípulos, com fome, arrancam algumas espigas, era sábado, são repreendidos pelos fariseus, e a resposta de Jesus é uma pergunta. Ele diz: não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Bom, o que Cristo está fazendo nesse caso é recorrer a um exemplo real, mas é equivalente a um clássico da literatura, a recorrer a um clássico da literatura, para mostrar como agir em determinada situação de dúvida no aspecto moral. Ali a questão era se podia ou não arrancar espigas no sábado. A história a qual Jesus se refere é o episódio em que Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo por inveja. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. E nessa fuga, Davi para na cidade de Nob, e lá ele é recebido pelo sacerdote Aquimeleque, que não tinha outros pães senão aqueles reservados aos sacerdotes, eram os pães da proposição, ou também às vezes chamado pães da presença, que ficavam no templo, e passados 7 dias apenas os sacerdotes os podiam comer. Serve esses pães a Davi, e Cristo então retoma esse episódio para mostrar que naquele caso das espigas arrancadas em dia de sábado, assim como é permitida uma exceção no caso da fome, também no caso de Davi foi permitida essa exceção. E o que nos interessa aqui é que Jesus não dá uma sentença, ele não diz, não, nesse caso pode, ou ele não enuncia uma nova ordem moral, especificando aquele caso, mas o que ele faz é o recurso à literatura. Ou seja, o que ele faz é o recurso a uma situação similar na vida humana, através da qual, pela imaginação, se possa julgar aquele caso em particular. Ou seja, ele não dá uma definição, ele recorre a uma situação. Então, esse é um segundo momento que a gente pode trazer da relação da literatura com a vida, presente na Bíblia, e o que está em jogo aqui é como a literatura pode nos auxiliar na compreensão da nossa vida a partir da vida alheia de uma situação diferente da nossa, mas com uma estrutura similar. Nossa terceira passagem, e é a mais importante, na verdade essas outras duas elas só prepararam para essa terceira, que é a que vai nos ocupar um pouco mais, é a situação que antecede a parábola do bom samaritano, no capítulo 10 de São Lucas. Muito bem, o que acontece ali antes dessa parábola, antes de Jesus contar essa parábola, é aquela pergunta
que fazem a Cristo, que um legista faz a Cristo sobre o modo de herdar a vida eterna. O diálogo entre os dois é o seguinte: E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isto, isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Bom, a partir daí, então, Cristo conta a parábola do bom samaritano, um homem que descia de Jerusalém a Jericó, cai nas mãos dos assaltantes, passa um sacerdote, passa um levita, passa um samaritano e o acolhe. E, ao contrário dos outros dois, o acolhe, dá os devidos cuidados e ainda o leva para a estalagem, pagando as despesas. Bom, muito bem. Reparem, em primeiro lugar, que a dúvida do legista é quanto a quem é o próximo. Ele não pergunta quem é Deus, ele diz: amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo, e a pergunta dele é quem é o próximo, ele não pergunta quem é Deus. É como se ele estivesse dizendo: essa questão de amar a Deus, isso para mim não é problema, eu já entendi, o problema é amar o próximo. O personagem Ivan Karamazov, dos irmãos Karamazov, intelectual ateu, o Ivan, né? Numa das conversas que ele teve com o Alyosha, o irmão monge e santo dele, ele, revoltado, não nas palavras dele próprio, não propriamente contra Deus, mas contra o mundo que Deus havia criado, diz para o irmão, para Alyosha: não é Deus que eu não aceito, o que eu não aceito é esse mundo. E depois ele diz: amar a Deus para mim não é problema nenhum, o problema é o próximo. Isso, eu não entendo como isso é possível. Ou seja, ele mesmo se confessa como uma pessoa que eventualmente lida muito bem com uma ideia abstrata de amor, mas essa ideia encarnada na realidade se torna um problema. Com o legista aqui acontece a mesma coisa. Quem é o próximo? Quem é esse tal de próximo que eu devo amar? E Cristo, então, de novo, assim como ele tinha feito na casa das espigas, em dia de sábado, assim como ele tinha feito, assim como Natan tinha feito para repreender o rei Davi, Cristo, ele não dá uma definição de próximo. O próximo é aquele, vamos entender por próximo, a pessoa que está no mínimo 50 metros de ti. Ele não faz isso, ele conta uma história. Agora, vamos reparar nas duas perguntas que Jesus faz ao legista quando esse legista pergunta para ele como herdar a vida eterna. Cristo faz duas perguntas. Ele diz assim: que está escrito na lei? Como lês? E essa segunda pergunta para nós é fundamental. Como lês? Na Vulgata, quomodo leges? Porque o que está sendo... Se Cristo usou essa pergunta para fazer a introdução de uma história, ele está nos dando uma pista de que o modo de ler a lei, quomodo leges, o modo de ler a lei, é com o recurso a uma imaginação fortificada, desenvolvida através da literatura. Né? Ele não pergunta para o legista somente o que está escrito na lei. Ele acrescenta: como que tu está lendo isso? E quando o legista diz amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração e todo o resto, Cristo diz: faze isso e viverás. E aparece então um problema com relação a esse isso. O que é isto? Qual é a situação concreta em que isso acontece? Então ele recorre à história. E quando ele termina de contar a história do bom samaritano, ele pergunta se o legista entendeu, e o legista diz que entendeu, e Cristo diz, a nossa tradução costuma trazer, eu estou lendo aqui a Bíblia de Jerusalém, ela diz assim, as palavras finais de Cristo para o legista: e também tu faze o mesmo. Mas o que ele diz, na verdade, eu vou ler aqui na Vulgata, que está mais conforme ao original em grego, ele diz: vade
et tu fac similiter. Então, a tradução mais correta seria, vai tu e faz algo semelhante, faz parecido com isso. Ou seja, o que ele está dizendo para esse legista é que a leitura da lei, quomodo legis, passa pela capacidade imaginativa de enxergar na realidade uma oportunidade de aplicar essa lei de uma maneira semelhante à história que ele havia contado, do bom samaritano, com uma estrutura semelhante. É evidente, o legista, ele não saiu por aí esperando encontrar algum homem caído na estrada e o cara teria que ser samaritano, ele teria que esperar passar um sacerdote, um levita para ele. Lógico que não. O que importa aqui é a estrutura da história. O que Cristo deu para esse legista foi uma matriz de encarnação possível. Uma matriz de encarnações, melhor dizendo, possíveis. Ou seja, tem coisas que não tem como definir, né, o que é o próximo. Não tem. O que dá para fazer é usar a imaginação, mas a imaginação tem que ser trabalhada, tem que ser desenvolvida com a imaginação literária. E a gente volta então a essa ideia do Olavo no início. Bom, para já ir encaminhando para o final, eu queria chamar a atenção para mais uma passagem. Eu falei que seriam 3, mas tem mais uma, na qual nós vemos qual é o modelo perfeitíssimo dessa leitura, desse modo de ler. No final do capítulo 2 de São Lucas, quando Jesus, com seus 12 anos, é reencontrado no templo, depois da agonia terrível da Santíssima Virgem e de São José, e Cristo volta então com seus pais para Nazaré, e nós lemos então o seguinte: sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Tanto no original grego quanto na Vulgata, as palavras usadas são rema e verbum, ou seja, palavra e não fato. Mas nas nossas traduções costuma aparecer como fato ou coisa. Maria guardava todas essas coisas no coração e as meditava. Ou guardava esses fatos e os meditava. Mas vamos ver. Deus fala por palavras e coisas. Essa famosa frase do Santo Tomás, que por sinal era uma das preferidas do professor Olavo. Nós falamos por palavras e Deus fala por palavras e coisas. O que esse versículo nos dá a entender chamando os eventos da vida de Cristo de palavras, é que Nossa Senhora via os eventos como uma manifestação da providência de Deus. Ou seja, ela, que trouxe o verbo feito carne, lia, por assim dizer, a realidade como uma manifestação do verbo de Deus. Agora vejam, Cristo tinha perguntado para o legista, quomodo leges, como lês? E é Maria que aparece nessa nossa última passagem como a leitura perfeita da lei, porque ela compreendia e meditava a realidade da sua vida e da vida de seu filho como a expressão encarnada da mesma lei que ela já trazia no coração. Só que, claro, ao contrário de Maria, que não precisava de romances ou contos para ler a realidade desse modo, nós precisamos disso. Para Maria, bom, ali bastava as histórias da Sagrada Escritura, o amor que ela tinha por Cristo. Mas nós precisamos de mais do que isso. E ela é o nosso modelo perfeito de leitora. O que a imaginação literária nos fornece, portanto, é a capacidade de fazer a leitura não apenas das palavras, mas das palavras e das coisas. E é por isso que uma vida literária, uma vida permeada pela literatura, transforma o modo como nós vemos as coisas. Muito bem. O objetivo, então, dessa nossa conversa foi apenas encontrar alguns momentos bíblicos que fundamentam a nossa relação com a literatura. E nos próximos áudios a gente vai aprofundando cada vez mais isso. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós.